A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus. Eu me chamo Alex Silva e eu espero que no vídeo de hoje nós possamos dar continuidade ao que estamos abordando através desse vídeo sobre o que acontece depois da morte, qual caminho eu devo seguir. Amados, lembra que no vídeo passado eu estava falando sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Evangelho, rejeitam, e por rejeitarem, lembra do que Jesus disse, que eles até ouvem, mas por não praticar. O Senhor assemelha a um homem imprudente, a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia, e correram os rios, veio o vento, veio a tempestade, a chuva forte, combater aquela casa e grande foi a sua ruína. Pois bem, as pessoas hoje elas correm porque, como eu disse no vídeo anterior, que se conhecerem a Deus, a sua vida ela vai mudar. E isso é claro, se você quiser, só vai mudar se você se dispor a isso. E eu digo a vocês, não é ruim. O ruim é a chuva vir contra você, o vento vir contra você, as coisas desta vida vir contra você e você lutar sozinho. Ah, mas como que ele passou por tanto isso e está de pé? É porque ele não passou sozinho. Ainda que no meio da tempestade pareça estar sozinho. Ainda que quando está vindo os ventos fortes parece que você vai cair. Mas no final de tudo isso você percebe o porquê que você aguentou, o porquê que você suportou. É porque Deus estava ao seu lado. É porque Deus não te desamparou. É porque Deus esteve presente. E quando olhamos para tudo isso, então sim, glorificamos a Deus e damos testemunho do seu muito e grande amor. As pessoas rejeitam a existência de Cristo, mas a história, a arqueologia, a ciência, a vida, ela nos mostra que Cristo é real, que Cristo verdadeiramente morreu em nosso lugar. Ah, mas eu não creio, evangelista. Ah, mas eu... É tanta desculpa que damos, é tanta desculpa, porque na verdade nós não queremos abdicar dos nossos atos, não queremos parar aquilo que nós fazemos. Porque a partir do momento que eu então entender que Cristo realmente morreu por mim, então eu vou ter que deixar de praticar muita coisa das quais eu praticava que não agradam a Deus. Que não agrada a Deus. Ei, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo ele vai dizer: tudo me é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ele vai dizer que nem tudo convém a ele. E quem é então que pode fazer eu entender o que eu posso e o que eu não posso? Chama-se Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem trabalha na nossa vida a partir do momento que aceitamos a Cristo é o Espírito Santo. Jesus, através do Espírito Santo, trabalha em nosso favor como intercessor, como advogado perante o Pai. Meu irmão, não estou dizendo que quando você aceita a palavra de Deus, quando você aceita vir a Cristo, você vai se tornar um super crente e vai se livrar de tudo e vai ficar perfeito. Não. Nós vamos errar, nós vamos cair novamente. Mas um detalhe importante que você tem que se atentar: quando eu estou com Cristo, eu não fico caído, eu não permaneço caído. Logo, eu me levanto. Por quê? Porque eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados,
E Cristo, que está à direita de Deus como fiel advogado, ele intercede por nós. O evangelista, o apóstolo João, o apóstolo do amor, escrevendo a carta a João, a sua carta própria, escrevendo, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um fiel advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No vídeo anterior, eu disse que não é Deus que se esconde de nós, mas somos nós que ainda continuamos se escondendo de Deus. Lembra do Éden? No Éden, quando o homem caiu em pecado, quando o homem pecou, ao ouvir a voz de Deus, se esconderam. E quando Deus perguntou: Adão, onde tu estás? E ele vai dizer: eu estou escondido porque eu temi quando eu ouvi a tua voz. Só que ainda nós continuamos escondidos, mas de Deus ninguém se esconde. Percebe que Deus pergunta onde Adão está. Porventura, Adão estava escondido de Deus? Parece que Deus não sabia que Adão estava talvez atrás de uma árvore, talvez aonde ele ali estava escondido. Mas às vezes Deus faz de propósito. Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz isso, ele está dizendo porque nós somos assim. Nós não conseguimos enxergar aquilo que está oculto. Se não é Deus para fazer enxergarmos o mal escondido, nós estaríamos perdidos. É nós que olhamos para alguém e condenamos, sendo que Deus não condena, sendo que Deus, opa, daí você fala assim: mas evangelista, Deus não condena? Como assim? Eu vou te explicar. Deus não julga como o homem julga. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não ouve como o homem ouve e Deus não fala como o homem fala. Sabe de uma coisa? Lembra da mulher pega em ato de adultério? E ela estava adulterando? Levaram-o até Jesus. E ali você vê a forma que Deus enxerga. Deus olhou e viu: tá, essa mulher até é digna de ser apedrejada. Em outras palavras, vocês também não são? Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, Jesus estava dizendo: tá, ela perante a lei, ela é digna de ser condenada, mas vocês também não são? Agora, se vocês não têm pecado, então atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que do maior ao menor, do menor ao maior, todos começaram a ir embora. Ao invés de ficarem e reconhecerem que são pecadores, fugiram, foram embora. Mas essa passagem, olha que interessante. Lembra que eu disse que ainda continua acontecendo o homem se escondendo, o homem continua se escondendo de Deus. Ei, cuidado. Porque talvez você pensa que está escondido de Deus, mas você não está. Ele só está deixando você. Quando Deus pergunta: onde está Adão? Cadê você? É Deus dizendo: ei, se entrega. Apareça. Lá em Isaías ele diz assim: apresenta tuas queixas para que eu possa te justificar. Deus espera de mim e de você que nós saímos da nossa escuridão, que nós saímos da sombra, que nós saímos da sombra do pecado e se apresentamos a Ele, ainda que sujo, para que Ele possa nos limpar. Oh, Rabachandarabadagasubia-calamaia. Se apresenta para Deus hoje. Fala: Senhor, eu sou pecador, eu reconheço que estou no pecado.
me limpa, peça para Ele te limpar, peça para Ele te curar, peça para Ele te restaurar. Aqueles homens, ao invés de se ajoelharem naquele momento para reconhecer os seus pecados, voltaram para as sombras, voltaram para a região de trevas, aonde estavam habitando. Ao invés de se posicionarem perante a luz, eles foram e voltaram para as trevas. No Evangelho de João, no capítulo 1, João vai dizer que a luz veio, mas as trevas não o reconheceram. A luz veio ao mundo, mas eles não reconheceram porque eles estavam em trevas. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de reconhecer que Cristo, Ele é Deus, de que Cristo é real, de que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia? É porque estão em trevas, estão na escuridão, nas sombras, encobertos, cegados para a verdade. Por isso não conseguem. Até ouve a palavra, escuta, não conseguem dar o próximo passo, porque ouve a palavra, mas ao invés de praticar, voltam para as sombras. E como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele espera que eu e você, se revelando, saímos da escuridade para reconhecer o nosso pecado. Jesus olhou para aquela mulher poderia ter olhado, nossa, ninguém me apedrejou, ela poderia ter ido embora, mas ela ficou na presença daquele que tem todo o poder para julgar, tem todo o poder para então executar o juízo. Mas ela ficou em silêncio, esperando a última sentença, porque Jesus foi o único que ficou ali com ela. Mas Jesus olhou para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela: não. E ele então disse: vá em paz e não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Só que ele libera uma palavra ainda para ela. Ele vai dizer que nem ele condenava ela. Agora, por que eu e você condenamos o nosso irmão? Porque eu e você condenamos as ações das outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós não temos a mente de Cristo. Não temos o olhar de Cristo. Não temos o ouvido de Cristo. Não temos os lábios de Cristo. Não temos o viver de Cristo. E por isso é essa nossa dificuldade. Mas a partir do momento que começamos a se entregar e a conhecer a Deus, a Bíblia diz: prossigamos em conhecer a Deus. Lembra? Eu trouxe isso no vídeo passado. Prossigamos em conhecer a Deus. Quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, a nossa maneira de enxergar muda. A nossa maneira de ouvir muda. Os nossos lábios mudam. A nossa vida no cotidiano muda. Porque às vezes ouvimos palavras e interpretamos errado, porque não sabemos ouvir da forma correta. Às vezes enxergamos situações que parecem uma coisa, mas não é, porque ainda os nossos olhos são carnais. Os nossos olhos ainda vê maldade. Ah, mas evangelista, nós estamos vivendo num mundo mau, num mundo tenebroso. Sim, estamos vivendo, estamos sujeitos a isso. Por estar habitando num corpo carnal, estamos sujeitos todos os dias. O apóstolo Paulo diz que somos entregues à morte todos os dias. Mas com um detalhe: eu posso cair morto hoje, mas de uma coisa eu sei, como o apóstolo Paulo disse: se o meu corpo se desfizer, há um edifício no céu preparado para a minha vida. Entenda isso, meu irmão. Paulo vai dizer que o viver dele é Cristo e o morrer é lucro. Mas pensa que para Paulo foi fácil? Ah, evangelista, você está falando como se fosse algo fácil. Não, não é fácil.
Por que não é fácil? Porque eu tenho que negar a mim mesmo. Por que não é fácil? Eu tenho que quebrar o meu vaso perante o Senhor para que Ele faz da forma que lhe apraz. Por que não é fácil? Porque eu tenho, aleluia, glórias a Deus. Oh Deus tremendo. Eu tenho que me despojar, irmãos, da velha criatura e me revestir do novo. Quer ter as bênçãos de Deus? Quer viver com Ele na eternidade? Você vai ter que se despojar da sua velha vã maneira de viver, da velha criatura. Sabe aquela pessoa que, nossa, roubava, aquela pessoa que mentia? Isso são algumas das coisas. Então, tudo isso você vai ter que deixar de fazer. E é fácil? Não, não é. Cada um tem o seu, como meu pai diz, o pastor Joel sempre diz, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, como diz. Cada um tem o seu ponto fraco. O apóstolo Paulo, ele tinha um ponto fraco dele. E por 3 vezes ele orou a Deus para que o Senhor tirasse um espinho na sua carne. E o Senhor diz para ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo entendeu que ele se gloriaria a partir daquele momento nas suas fraquezas, nas calúnias, nas injúrias. Ou seja, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele daria graças a Deus, ele glorificaria o Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu que em Cristo ele conseguiria vencer. Oh, glória a Jesus! E em Cristo ele conseguiria passar por tudo isso sem reclamar e daria glória a Deus, mas não foi fácil. O apóstolo Paulo vai dar testemunho, ele vai dizer que o bem que ele queria fazer, isso ele não fazia, mas o mal que ele aborrecia e não querer fazer, isso ele fazia. Sabe aquela pessoa que não quer mentir, mas uma força maior faz com que ela mente, e ela se sente mal por ter mentido. E quando ela se sente mal e ela acha aquilo horrível mentir. Tanto é que ela mesmo fala para as pessoas: ei, é feio mentir. Mas ela mente não porque ela gosta de mentir, mas por uma força maior, negativa. Talvez o medo, usando medo, usando quando ela está encurralada em alguma coisa e por medo ela vai e mente. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós praticamos algo que nós não gostamos e que é mal, já não é nós que fazemos, mas o mal que habita em nós. Então ele vai dizer: quem me livrará então do corpo desta morte? E ele mesmo responde: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, seu Filho. Através de Jesus, nós conseguiremos vencer o mal que habita dentro de nós. Nós conseguiremos vencer o mal que todo dia tenta nos dominar. Todo dia existem situações, por exemplo, todo dia, em algum momento do seu dia, alguém te aborrece, alguém te entristece, alguém faz algo ruim para você, e você olha para dentro de você, ao invés de perdoar, ao invés de do seu bom tesouro você tirar coisas boas, você abre o mau tesouro e tira coisas más. E como eu disse no vídeo anterior, um abismo chama outro abismo. Vingança, meu irmão, ela não traz cura. Vingança, ela não traz satisfação. Pelo contrário, ela vai fazer ainda mais mal a você. Você acha que pagar o mal com o mal vai resolver? Não. Você vai se tornar cada vez mais amargo, frio.
é como se você deixasse de existir por completo. É cada dia você apagasse a essência do que é ser um ser humano. E é para você esta palavra, que a esperança há em Cristo Jesus. Ainda que você se sinta como uma árvore que foi cortada, mas Jó disse que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, que ao cheiro das águas ela volta a ter vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais alguém que talvez precisa de uma palavra como essa, que precisa que os seus olhos sejam abertos, porque ainda não é tarde. Não é tarde para sonhar, não é tarde para tomar a decisão certa. Ainda não é tarde para que você se arrependa e possa então se apresentar perante o Senhor como pecador, para que Ele te justifique, para que Ele te limpe, para que Ele transforme a tua vida. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e aguarde o próximo vídeo, que em breve estarei postando no Facebook, no YouTube. Meu intuito, irmão, não é ganhar dinheiro, mas é anunciar a palavra do Senhor através destas ferramentas, para que a minha voz possa chegar a lugares que eu ainda não posso estar. Mas eu quero louvar a Deus por cada um, pela paciência de ouvir este pregador. Que Deus abençoe a todos, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Compartilha, escreva nos comentários. Se você está entregando a sua vida ao Senhor, feche os teus olhos, digite nos comentários depois desta oração: eu aceitei Jesus. Escreva o teu nome lá para que possamos orar por você, para que o Senhor te sustente. Procure uma igreja, se reconcilie com o Senhor, esteja debaixo de uma cobertura espiritual de um pastor levantado por Deus, para que você possa prosseguir em conhecer a Cristo, amém? Que Deus abençoe você, seja do lugar que você está ouvindo esta mensagem. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor, esta palavra, Pai querido, é direcionada, Senhor, não somente à tua igreja, mas todo aquele que se encontra perdido, Pai, neste mundo escuro, neste mundo de trevas. Pai, que a tua luz brilhe, Pai, que a tua luz alcance, Senhor. Senhor, cura esta alma, Pai, da depressão, cura esta alma, Senhor, da tristeza, da amargura. Pai, esta alma que não consegue perdoar, Senhor, é porque ela também não se perdoa, Pai. Pai, mas que ela possa receber o teu perdão, para que ela também tenha condições de amar e perdoar aqueles a quem tem sido ofendida. Pai querido, Pai amado, liberta, salva. Pai, cura. Senhor, aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor, Pai, aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, através deste vídeo, Pai. Senhor, escreva o nome de cada um no teu livro, no livro da vida. E eu peço a Ti que o Senhor abençoe a cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que através, Pai, da Tua palavra, haja libertação. Libertação no entendimento. Pai, que as escamas dos olhos caiam, que os tampões dos ouvidos caiam, Pai. Que eles recebam novos olhos, uma nova visão, novos ouvidos, uma nova perspectiva de vida no Senhor. E que encontre, Pai, um pastor segundo o teu coração, para que elas possam, Senhor, te conhecer ainda mais e dar continuidade a partir daqui. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.